Oi galera, boa noite, tudo bem? Então, né, vamos tentar voltar aqui, né, com a nossa aula. Tô tentando gravar aqui, ainda na terça-feira, para poder ver se vai dar certo, tá? E vamos continuar aqui no ritmo, tá? Voltei ao sistema, né? O sistema me passou a perna, mas a gente vai desdobrar ele agora. Apólices individuais e coletivas. A gente vai falar sobre esse assunto hoje e quero falar com vocês, tá? Então, né? Comecei a gravar aqui no celular para a nossa colega também, né? Então, nós vamos falar a respeito desse tema, que é um tema, né, mais novo aí na emenda de vocês, tudo bem? E, primeiramente, gente, antes de falar sobre as espécies de apólices, eu quero falar com vocês a respeito da definição de apólices. Né? A gente já viu isso na terceira, quarta aula, se não me engano. E nós comentamos a respeito da definição de apólice, né? E eu vou fazer só um link aqui para poder estar relembrando vocês, né? E a apólice, gente, nós temos por definição que ela é um instrumento de um contrato, tudo bem? Então, por ela ser um instrumento de contrato, ela é um documento escrito, como qualquer outro, né, formal, materializado ali, tudo bem? E esse documento, gente, ele é emitido pela seguradora e não pelo segurado, tudo bem? Então, é a primeira informação que eu quero que vocês saibam, é que a apólice ela não é emitida pelo segurado, né, e sim pela seguradora, tudo bem? Então, ela é um instrumento de contrato, tá? Que é um documento formal que ali se materializa, né, por meio desse contrato, tudo bem? Vamos lá. Tipos de apólices, né? Nós comentamos, né, que a gente ia falar nessa aula a respeito, né, das apólices individuais e coletivas, né? E eu resolvi dar uma incrementada a mais. Claro que nós não vamos dar tanta abrangência assim para as apólices, porque a gente não está no curso de ciências atuariais e sim ciências contábeis, né? Mas eu quero falar sobre algumas, né, dar uma incrementada aí, tá bom? Nesse conteúdo. Muito bem. Então, a gente vai falar, né, primeiramente, sobre a apólice individual e coletiva, mas eu inseri aí, dentre elas duas, mais 5, né? Então, o total são 7 apólices, 7 tipos de apólices que nós estaremos comentando aqui na nossa aula, tudo bem? Vamos lá, então, nós vamos falar nessa noite sobre apólice individual, apólice coletiva, apólice compulsória, apólice facultativa, apólice de riscos nomeados, compreensiva e apólice de multirrisco. São 7, tudo bem? Então, vamos lá. Apólices individuais. Então, gente, primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: individual é algo seu, né? É algo que tem ali você sozinho, você não precisa de um grupo para estar fazendo essa apólice individual, tá? Então, você sozinho vai estar sendo inserido naquele contrato, né? Naquela apólice. E você não vai precisar de um grupo, né? Igual a apólice coletiva, que depende, né, de várias pessoas, para poderem estar trabalhando com esse tipo de contrato de seguro, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre a apólice individual. E a apólice individual, ela acontece da seguinte forma: você vai estar apresentando as suas características pessoais, certo? E você vai estar apresentando para a seguradora também as suas necessidades. O que você precisa, né, nesse contrato que seja abordado? Qual o tipo de sinistro que você quer que faça a cobertura, certo? Então, é isso que você vai estar fazendo ali na apólice individual. Você vai estar apresentando suas características pessoais
e as suas necessidades específicas, né? Eu coloquei um exemplo aqui pra gente ficar, pra ser mais claro, né, pra vocês. Gente, a apólice individual, eu coloquei o exemplo da seguinte forma. Um certo caso concreto, você, por exemplo, sofre um acidente. Esse acidente, você, né, já era uma pessoa que tinha efetuado um seguro, né, um seguro de vida, e ele vai abarcar ali tanto a situação de morte quanto de invalidez, enfim. E aí o que acontece, né? Você fica totalmente inválido e você vai estar recebendo ali uma indenização correspondente ao valor, né, do capital. Esse capital, que nós chamamos de capital segurado, acontece da seguinte forma. Se, por exemplo, você paga um valor, né, vamos dizer, um contrato de 1 ano, ele tem a duração de 1 ano, vamos dar o exemplo, tá? Aí você faz esse contrato de 1 ano e lá está especificado que as suas parcelas serão de 10 vezes, por exemplo. Então, você vai pagar o contrato, né, esse seguro aí, em 10 parcelas. Essas 10 parcelas que você vai estar efetuando vai te dar cobertura durante 1 ano, né? E aí o que acontece? Durante esse 1 ano, acontece um acidente e você de repente falece, né? Então, essa apólice individual, o segurado era você, né? O segurado era você. Porém, o que acontece? Quando a pessoa falece, no caso desse acidente, por exemplo, que eu estou, né, apresentando apenas um exemplo para vocês, ele terá que ter beneficiários nesse contrato, né? Ele não vai morrer e vai simplesmente ficar para a seguradora o valor, né? Não é assim, tá? Então, se ele falecer, os beneficiários estarão recebendo os valores. Na pólice individual, o segurado, no caso eu, com a pessoa que está contratando o serviço, eu sou o principal. Mas se eu falecer, as outras pessoas vão estar, né, aquelas que eu quis beneficiar, vão estar recebendo aquela bolada por mim. Por exemplo, o valor aí, se em caso de falecimento, é 200 mil. Se eu falecer na vigência do contrato, as pessoas que eu beneficiei no contrato vão estar recebendo esses 200 mil, tudo bem? Beleza. Então, a mesma coisa acontece aqui. Se ele ficar durante o percurso desse contrato de 1 ano, ele tiver um acidente e ele ficar inválido, ele vai receber, né, aquele valor percentual pela invalidez, tá? Seja invalidez total ou parcial. Às vezes tem seguradora que o parcial, por exemplo, o valor dele é 100 mil, mas se for invalidez total, recebe 150 mil. Então depende muito, tá? Depende muito, tudo bem? Então a pólice individual basicamente seria isso aí, tá bom? Coletiva. Tá? Então, como é que acontece essa pólice coletiva? Diferentemente da individual, que é você sozinho que está contratando, aqui a pólice coletiva não é assim. A pólice coletiva vai ser por um grupo de pessoas, por várias pessoas. E geralmente esse tipo de contrato, né, de seguro, ele funciona, né, com algumas pessoas, como por exemplo, aquelas empresas que têm um número muito grande de empregados. Então, elas acabam aderindo a esse tipo de seguro, né? Porque é um seguro que fica mais em conta, na verdade, do que o individual, né? Então, aquele grupo, né, ele vai estar aderindo a esse tipo de contrato pelo fato que a empresa quis fazer com que esse pessoal, esse grupo de funcionários tenha, né, o benefício a esse direito, esse seguro de vida, tudo bem? Então, geralmente acontece não só em empresas, né, mas acontece também nas associações, em clubes, na maior parte deles é assim, nos sindicatos também nós sabemos, né, e multinacionais, né, então multinacionais nós temos um exemplo prático também, né, que
A partir do momento em que você entra na multinacional, você aderem ali o contrato, né, por você, desse seguro de vida. Então, você começa a participar ali. Se acontecer, durante a vigência do seu contrato, uma morte, uma invalidez, alguma coisa, alguma coisa assim desse tipo, que esteja na apólice, você vai estar sendo beneficiado com o valor lá específico lá na apólice. Tudo bem? Outra coisa que eu achei interessante aqui é a questão do estipulante do seguro, né? Essa pessoa que será o estipulante do seguro, eu já vou, peraí, só um minuto, voltou. Então, gente, perdão, meu esposo me chamou ali, voltando aqui, tá? Então, o estipulante do seguro é a própria empresa, né? É a própria empresa que está ali servindo, né, para você aquele seguro que quer te ajudar, né? Por exemplo, às vezes tem empresas que te fornecem auxílio alimentação, supermercado, né? Aquele ticket alimentação, supermercado, enfim, né? Auxílio saúde. Tem outras coisas também, né? A Unimed aqui o pessoal adere bastante, né? As empresas, seguro de vida, né? E, enfim, dentre vários outros benefícios que as empresas fornecem, né? Então, um deles, as grandes empresas, né? Elas gostam de estar fornecendo o seguro de vida, né? Então, nessa situação, o estipulante do seguro aqui vai ser a própria empresa, né? A própria empresa que vai estar estipulando ali as condições do seguro juntamente com a seguradora, tá bom? Continuando aqui, né? Então, por serem instituições que firmam contrato, são estas que vão representar os segurados perante as companhias seguradoras, tá? Então, aquelas pessoas que nós mencionamos nesse momento, justamente são elas que estarão à frente, juntamente com a seguradora, para estarem firmando um tipo de contrato, para que ambos, né, possam estar aderindo obrigações e responsabilidades. Tudo bem? Os que quiserem participar da apólice coletiva fazem a adesão, né? Tem circunstâncias que às vezes o empregado ele não quer, né, fazer esse seguro de vida, não sei, né? Então, assim, vai depender da vontade dele, tá, gente? Não é obrigatório, é claro. Mas, assim, se ele quiser participar, é claro que as cláusulas lá, né, a proposta de adesão vai ter. Então, isso aí é obrigatório ele assinar, né? Não tem como. Mas se ele também não quiser fazer o contrato, não tem problema, ele não faz, tá? Mas se ele quiser aceitar a proposta, se ele quiser participar e ter o direito, né, do seguro de vida nessa situação, ele tem que aceitar a proposta de adesão, tá? Porque a proposta é obrigatória. Tudo bem? Muito bom. A apólice, a coletiva, ela não tem um número mínimo de pessoas. Isso vai variar um pouquinho, né, porque depende de cada seguradora. Por exemplo, tem seguradora que às vezes quer colocar, a gente só faz um contrato de seguro, né, de vida que se tiver pelo menos 5 funcionários, né, nessa empresa, nesse clube, nesse sindicato, enfim, né, em qualquer lugar assim que de forma grupal, tá? E aí o que acontece? Não tem um número mínimo de pessoas. Por exemplo, a lei não quis especificar no quesito assim, 2 pessoas, entendeu? Então, ficou a liberdade aí das seguradoras estarem firmando, né, a respeito disso. Então, por isso que nós falamos, né, de forma doutrinária, que não tem um número mínimo de pessoas, tudo bem? Tá. Então, a criação dos planos coletivos variam de acordo com os critérios de cada seguradora, né? Por isso que eu coloquei que não existe um número mínimo, tá? Isso aí é algo muito subjetivo de cada empresa prestadora de serviço, no caso, a seguradora, tudo bem? Tá. Continuando aqui. Por
envolverem uma maior quantidade de seguro, as apólices coletivas costumam ser mais em conta, né? Com certeza, gente, nem se compara os valores. Né? Nem se compara. Quando eu quero sozinha ir lá fazer um contrato com uma seguradora, o valor não tem comparação. É muito maior do que se eu tivesse uma empresa e ali fosse aderir juntamente com meus colegas o contrato, né, uma pólice coletiva. Porque ali já é uma junção, né? São muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo. Então, claro que algo individual, que nem a pólice individual, ela vai ser mais difícil, né? A quantidade de pessoas, então, logicamente que ela iria ser mais cara realmente. Tudo bem? Então, a pólice coletiva, ela é mais em conta, né? De forma assim econômica, ela é bem melhor, tá? No preenchimento da proposta de adesão, o segurado indica seus beneficiários, tá? Beleza. Vamos supor aquele mesmo exemplo que a prof deu aqui para a gente poder assimilar melhor. Eu estou numa empresa, né? E essa empresa, os empregados estão, né, tendo o direito desse seguro de vida e tal, e eu também quero ter, né? Eu também quero ter. Claro, é um benefício, então eu não quero ficar, né, me excluindo disso, né? Quanto mais, melhor, né? Tá certo. Quando eu vou fazer, eu como segurada, eu vou fazer o meu contrato, gente, automaticamente as pessoas que convivem comigo, que nós chamamos de dependentes, elas vão ser inseridas nessa apólice. Por quê? Elas são chamadas também de beneficiários. Os dependentes, no caso, que é o cônjuge, os filhos, enfim, se tiver enteada, alguma coisa, se tiver sogro, enfim, as pessoas que são dependentes de você, você tem que anexar a papelada, né? Tudo ali com máxima clareza possível para poder a empresa ela se certificar que realmente, né, são seus dependentes, né? E aquelas pessoas devem ser seus beneficiários, tudo bem? Então, os beneficiários eles são inseridos sim, não é apenas a pessoa do segurado, mas também os beneficiários. Porque se fosse assim, se a pessoa, né, a pessoa que contratou o seguro falecesse, com quem que ia ficar o valor? Né, com ninguém, ou com a seguradora, no caso, né, ou com a própria empresa, né? Então, a pessoa que quiser aderir aí, a inserir os beneficiários, pode, tem a plena liberdade para isso, tudo bem? Tá, então é obrigatório que todos os segurados recebam um certificado individual do seguro quanto ao contrato, quando ele for assinado, demonstrando a aceitação do representante do grupo, que é o proponente. Tá. A proposta desse slide aqui é justamente falar sobre esse representante do grupo, tá? Que nós chamamos de proponente, tá? Então, o proponente, ele vai estar representando de forma grupal, né, as pessoas, né, ali que inserem aquela categoria de trabalho, por exemplo, tá? Então, eles vão estar, essa pessoa, esse representante, vai estar falando em nome dos colegas, vamos dizer assim, em palavras mais simples, né? Aquela pessoa, né, vai ser eleita para poder estar representando os direitos dos demais, tá? É isso que acontece, tá? Então, existe essa pessoa, que é o proponente, tá? Que vai estar ali tentando estar firmando, né, entre as decisões dos demais colegas para poder estar passando para a seguradora, para a empresa, enfim, tá? Então, essas pessoas que são os segurados, elas também vão estar recebendo ali o certificado individual. Ou seja, aquele certificado individual é o que certifica que realmente a pessoa, né, tem ali, adere, né, e é um segurado, tudo bem? Então, não é só porque a empresa que está pagando aquele segurado não tem que ter nenhum papel para poder se certificar disso. Não. O segurado, ele tem que ter sim, tá? Inclusive com os nomes dos beneficiários, tudo bem? Então, é isso. A pólice coletiva
Também deve ser entregue, o documento, né, também deve ser entregue a todos os segurados a cada renovação. Gente, se renovar o contrato, por exemplo, o contrato é de 1 ano, a vigência é de 1 ano. Ah, eu dono da empresa, né? Eu vou e quero renovar. Eu vou lá com a seguradora e renovo. Vocês acham que os segurados vão ficar com aquela documentação daquele contrato que já extinguiu, aquele contrato passado? Não, de jeito nenhum. Eles vão ter um novo documento para poder se certificar que aquilo ali vai ser válido. Né? Não adianta, por mais que sejam as mesmas pessoas, por mais que sejam os mesmos dependentes, o mesmo endereço, tudo certinho. Mas, gente, vai ser uma nova emissão de contrato, tá? Então, mais que justo, cada um deles, se for 100 pessoas, por exemplo, cada pessoa vai receber a sua pólice, tá? Cada pessoa vai estar recebendo a sua documentação correspondente, tá? Para poder se certificar que ele é um segurado, né? Que ele tem um benefício ali, tá? No caso da alteração dos valores também, se for alterado qualquer coisa do contrato, questão de valores também tem que ser emitido um novo documento para poder estar entregando e repassando para todos os segurados, tudo bem? Não só na questão da renovação, mas na questão também de atualização de valores, de alterações, tudo certo? O contrato da pólice coletiva pode ser reincidido a qualquer tempo. Gente, beleza, tem um contrato de 1 ano, mas pode ser rescindido antes, pode ser rescindido, tá? Mas isso não pode ser somente por livre vontade de uma das partes, tá? As duas partes têm que entrar em consenso, tudo bem? Então tem que ter um acordo entre elas, tanto a seguradora quanto aquele representante do grupo, que é o proponente, né? No caso, o representante, né, aquela pessoa que o grupo está sendo representado. Então, eles têm que entrar em consenso ali, tá certo? Então, para isso também é necessário que haja concordância. Olha aí, isso é muito importante, gente. Para poder fazer alguma alteração, para poder ter a anuência desses quesitos, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que 3/4 dos segurados total estejam junto com o representante. Ah, se só o representante está achando que tem que mudar aquela situação, que tem que ser rescindido mesmo, que não está prestando, beleza, ele não pode fazer isso sozinho. Tá? Então, ele depende dos demais colegas para poder estar fazendo e rescindindo esse contrato. Tá? Então, se ele quiser rescindir, ele sozinho ele não pode, ele precisa dos demais colegas para poder fazer. E a quantidade de colegas, né, tem previsão disso, que no caso é a anuência, né, que é a mesma coisa que concordância, de 3/4 do total dos segurados. Tudo bem? Compulsória, deixa eu colocar mais um pouquinho para cá. Compulsória, sobe mais para cá. Compulsória. Gente, foi bem legal isso, porque ano passado, né, teve a questão do DPVAT, que teve aqueles comentários que não ia ser mais obrigado, né? E aí, a gente se atualizando, né, ainda continua sendo obrigado. Claro que as taxas foram reduzidas, o DPVAT, né, mas continua sendo obrigado, tá? Então, a pólice compulsória é isso. Primeiramente, eu queria que vocês soubessem, né, o que é compulsório. Então, compulsório é algo que é obrigatório, tá? Ou seja, você não tem escolha, você não tem liberdade de escolha, você tem que simplesmente fazer aquilo que estão te pedindo e ponto final. Igual ao DPVAT, você não tem escolha de não pagar, você tem que pagar e ponto final, tá? E o exemplo da pólice compulsória é justamente isso. Por que compulsória? Porque é obrigatório, tá? Eu dei dois exemplos assim clássicos, né? Aqui, que é o DPVAT e que é a questão do condomínio, né? O condomínio também, gente, a partir do momento em que você entra não sei aqui deve ter, né? Mas eu não conheço ninguém assim. Mas aí pra fora, a gente vê muito, né? Morar em apartamento, que tem que ter essa questão de condomínio, você tem que pagar, porque condomínio é aquele
valor que você paga de forma grupal, então cada um tem que estar pagando, né, aquele valor para poder fazer uso de certas coisas dentro, né, daquela parte, né, que é disposto a você, né. Então, assim, geralmente o que são disponíveis nesses condomínios é o seguinte: são piscinas, hidromassagem, salão de jogos, como é que fala, meu Deus? Academia, não gosto de academia, mas tem academia, né? Basquete, gente, tem de tudo, né? Nesses condomínios ali. Então, assim, você é obrigado a pagar. Ah, prof, mas eu não estou usando. Mas entrou, se tem condomínio, você sabe que você é obrigado a pagar. Mesmo você nunca nem ter entrado dentro de qualquer piscina, dentro de qualquer coisa daquelas ali. Você é obrigado a pagar. Né? Então, você entra já sabendo, né? Entra já sabendo. Então, condomínio é obrigado a pagar, tá certo? Não tem como estar tentando entrar em negociação. Ali você é obrigado e ponto. Tudo bem? Diferentemente, né, da compulsória, nós temos a pólice facultativa, né, que a pólice facultativa aqui, você tem a liberdade de escolha, você tem a liberdade de escolher, né, de negociar. Então, geralmente, a pólice facultativa, ela está muito bem representada por meio de contratos privados, tá? Então, ali, nesses contratos privados, você vai estar exercendo o seu direito de escolha, né, de opção. Não, isso aqui não está muito bem para mim, isso aqui não gostei, então vamos mudar isso aqui, né? Então, a facultativa, você tem a opção, é isso. Facultativa, você tem a liberdade de escolher se aquilo ali está bom para você ou não. Totalmente diferente da compulsória, que é algo imposto a você, é obrigado a você fazer. Tudo bem? Riscos nomeados, deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Riscos nomeados, então, o que é a pólice de riscos nomeados, né? Eu coloquei aqui o seguinte: ao optar pela pólice de riscos nomeados, as condições do contrato estarão limitadas a casos específicos. Gente, por isso que é riscos nomeados, tá? Porque são casos específicos. O que estiver nomeado ali na pólice está acobertado, está assegurado. Mas se não tiver ali expressamente previsto no contrato, gente, não está incluído, tá? Não está incluso ali na pólice. Então, nessa pólice de riscos nomeados, todos os riscos devem estar previstos no contrato, né? Devem ser tratados de forma individual para poder estar ali consolidado, tudo bem? Então, não pode ser algo geral. Tem que ser algo muito específico para poder estar ali trabalhando, tudo bem? E aqui, no risco nomeado, apenas se trata de uma categoria e natureza, tá? Não pode ser de naturezas diferentes, de categorias diferentes. Tem que ser apenas de uma categoria e natureza apenas de uma também, tá? Não pode ser de várias categorias, tudo bem? Aqui na apólice compreensiva, como é que funciona a apólice compreensiva, né? A apólice compreensiva, que é diferente da anterior, aqui acontece o seguinte: ela vai abranger riscos que são diversos, então de diversas naturezas, tá? E normalmente seriam cobertos por seguros de ramos diferentes. Por exemplo, isso aqui é um exemplo clássico, né, da atuários, que é os táxis, né? Gente, por exemplo, na apólice compreensiva, que ela inclui diversas naturezas, riscos de diversas naturezas, eu posso muito bem incluir aqui o furto, o roubo, eu posso incluir um dano específico que foi ali no meu pneu, por exemplo, né? Que alguma coisa no para-choque, um lucro cessante, que eu deixei de trabalhar por doença, alguma coisa eu deixei de ganhar ali. Então, tá vendo? Um dano que é causado ao veículo é totalmente diferente de um roubo, de um furto, né? Um lucro cessante, acidente pessoal também, né? Então aqui são naturezas diferentes, tá? Justamente essa apólice compreensiva é isso, tá? Diferentes naturezas estão inseridas aqui dentro dessa apólice compreensiva, tudo bem?
Continuando aqui. Apólice multirisco. Deixa eu tentar diminuir aqui um pouquinho. Apólice multirisco já está falando, né? Multirisco, né? Então aqui, gente, ela é um pouquinho parecida com a compreensiva. Porém, a multirisco ela não precisa abranger necessariamente situações de naturezas diferentes. Por quê, prof? O seguro garante apenas a cobertura de diversos riscos, independentemente do seu segmento, sob um único contrato. Então, em vez de eu ter vários tipos de contratos sobre o mesmo segmento, por exemplo, o mesmo tipo de supermercado, né? Tá cancelando aqui, peraí, só um minuto. Chegou o limite do celular, mas tudo bem. Depois eu tenho que apagar mais aplicativos para poder... Tá. Então, aqui, gente, eu dei o exemplo da apólice multirisco no caso do supermercado, né? Por exemplo, eu tenho, né? Eu compro vários tipos de eletrônicos, né? E aí a maior parte deles não funciona, né? Eu tô tendo um prejuízo enorme porque os meus clientes compram e estão devolvendo os equipamentos porque não prestam, né? Não ligam, enfim, não esquenta, não faz nada, né? Então tô tendo um prejuízo enorme com isso. Isso é um tipo de risco, tá? Que pode ser inserido na apólice multirisco. Por exemplo, a questão de aluguel também pode acontecer algum problema com aluguel, né? O valor aumentou demais, né, em certa circunstância. Né? Então, com esse tipo de apólice, com esse tipo de contrato, eu estou protegido contra aquilo. Enchente também, né, eu estou protegida contra as enchentes aderindo a esse tipo de contrato. Outro exemplo, um roubo, né, uma pessoa que foi lá para poder comprar algum aparelho, algum produto e acabou roubando. Uma pessoa entrou lá para poder comprar alguma coisa e furtou, né? A câmera pegou e acabou furtando o produto. Então tudo isso, né? Uma apólice assim realmente de multifunções, né? Então aqui você vai ter uma cobertura de diversos riscos, mas dentro de um contrato só, tudo bem? Dei o exemplo aí dos mercados, que é o exemplo aí mais prático, né? Então, gente, eu acho que é isso, tá? Que a gente tinha que conversar, tá bom? Eu estendi um pouquinho aí, espero que carregue. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir aqui com a prof, tá? Que vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Aguardo aí o retorno da turma, tá? Um abraço para todos.